Momento do Discipulado. Discipular não é controlar a vida do discípulo, não é dominar, não é mandar, não é ser chefe, dominador do discípulo. Existem pessoas que têm essa tendência de serem dominadoras, querem dominar os outros. Com relação a pais, principalmente mães, uma mãezona que quer fazer tudo pelo filho, pela filha, na verdade ela está estragando a vida do filho ou da filha quando ela quer fazer tudo, quer dominar, quer controlar, porque em algum momento o filho vai ter que se liberar dela e é muito comum ser uma pessoa despreparada para a vida, não foi criada para tomar decisões. A mãe tomava todas as decisões pela filha ou pelo filho. No meio evangélico, isso é muito conhecido, esse espírito de dominação, de controle. E o meio pentecostal no Brasil, que tem aí cerca de 120 anos, experimentou fases muito interessantes. A primeira fase de liberação do Espírito, manifestação do poder de Deus, foi uma expansão completa e maravilhosa, um avivamento pentecostal. Com o tempo, aquilo foi se cristalizando no espírito denominacional, controlador. E aí começaram os grandes campos controlando, dominando as situações. Hoje, nós vemos que muita coisa mudou. Houve uma situação financeira que fez com que certas congregações e pontos de pregação não fossem mais viáveis economicamente e começaram a acabar. Hoje praticamente não existe mais as Assembleias de Deus, ponto de pregação. Isso era aos montes e congregações. Vários aspectos funcionaram nisso daí. As congregações começaram a se emancipar. Um presbítero que dirigia uma congregação de Assembleia de Deus, ele se emancipou, passou para um outro campo e ali ele virou pastor. Então, ao invés de ser um presbítero dirigente de uma congregação de uma outra Assembleia de Deus, ele passou a ser o pastor de uma igreja Assembleia de Deus, de outro campo, é verdade, de outro ministério. Existem inúmeras, quantidade imensa de convenções na Assembleia de Deus no Brasil. E então não faltam convenções que queiram abraçar uma pessoa que queira mudar a bandeira da igreja. Tudo no interesse de dominar, de controlar. Esse espírito vai passando para as pessoas que querem dominar, controlar os seus liderados. Nas grandes igrejas, não só a Assembleia de Deus, mas de modo geral, as grandes igrejas que têm um pastor muito personalista, carismático, ele quer mandar, ele quer fazer a igreja crescer para a vaidade pessoal. E ele mata todos os pontos de pregação e congregações para trazer todo o povo para a sede. Ele quer encher a sede, o grande auditório que ele construiu, igual Nabucodonosor, né? A Babilônia. Ele construiu aquele grande templo para a glória dele. Ele diz que é para Deus, mas é para a glória dele. E anula a atuação de milhares de membros que poderiam estar trabalhando para Jesus em outro lugar, dirigindo outras reuniões, treinando em liderança. Eles são anulados, viram apenas assistidores dessas grandes reuniões. Essa massificação é um estrago no meio do povo de Deus. Esses líderes, grandes líderes, que às vezes convocam reuniões grandes concentrações de fé, na verdade, o que eles querem é mostrar a grandeza deles como
dominadores de muita gente, de muitos membros, e eles querem aparecer e pregar para multidões e de vez em quando convocam grandes reuniões, grandes ajuntamentos, grande concentração de fé. Aquilo ali é uma brincadeira religiosa. Na verdade, é oposto ao que Deus sempre quis e manda na Bíblia. O Senhor manda a igreja se espalhar para evangelizar, cada irmão testemunhar e evangelizar outros, e não vir para ser apenas um número assistindo uma grande reunião para a vaidade de um grande líder. Isso é muito triste. A pandemia jogou um pouco de água fria nesse ímpeto concentrador. Faz parte do propósito de Deus em espalhar a igreja. A ordem do evangelho é espalhar e não concentrar. Quando o povo em Jerusalém se concentrou muito, Deus mandou a perseguição para espalhar. Foi aí que o evangelho começou a ser espalhado pelo mundo, como é a vontade de Deus. Esse espírito dominador não é novo, já havia no passado. O apóstolo Pedro fala em 1 de Pedro, no capítulo 5, uma palavra dura para os presbíteros, os líderes. Eu, líder como vocês, presbítero como vocês, rogo que vocês pastoreiem o rebanho do Senhor, não como dominadores, mas pelo exemplo, vocês dando exemplo. Essa exortação precisa valer para todos os níveis de liderança na igreja. Cada pessoa que discipula a outra tem que estar bem firme na compreensão de que o discípulo não é para satisfazer a ela, discipuladora. O discípulo é uma pessoa, nós estamos ali para servir aquela pessoa, ajudar a que ela cresça e depois adulta ela siga o seu caminho. Os pais não são para controlar os filhos. Lá pelos 20 anos eles se tornaram adultos, eles têm que sair do ninho e ir viver a sua vida. E o bom é que eles sejam preparados pelos pais para aos 20 anos serem capazes de trabalhar, sustentar uma família, ter maturidade para se casar e eles possam tocar a vida. Os pais não têm que controlar a vida dos filhos. Eles têm que educar e preparar os filhos para a vida em sociedade. Educação é isto. E na vida cristã, o discipulado é uma educação, é uma preparação para o cristão ser um adulto e não para ficar dominado e controlado pelo líder a vida inteira. Esse espírito não é de Deus, isso é carnal. O controle, querer dominar e controlar uma pessoa. Bom, o Senhor nos exorta a amarmos, nós temos que ajudar, orientar, acompanhar o crescimento espiritual do discípulo, mas já empurrando o discípulo para que ele também possa estar fazendo outros discípulos. Jesus é o exemplo, o modelo. Ele começou sozinho pregando, logo multidões vieram, ele chamou pessoas para serem discípulos e ele testou o discipulado. Por exemplo, em Cafarnaum, onde ele tinha a sede dele, a casa dele, a residência, e à volta ele pregava, certamente muita gente ficou conhecendo. E então ele chamou pessoas para serem discípulos. Multidões vieram, mas aí ele saiu e foi para outras cidades e começou a rodar pela Galileia. As pessoas tinham que enfrentar uma decisão. Eu quero ouvir Jesus, mas ele está indo para longe, eu não vou poder me afastar de casa. Tenho um cachorrinho, um gatinho para cuidar, tenho lá minhas tarefas. Eu gostaria, mas eu não posso.
esse não seria discípulo. Mas um que se desprendeu de tudo e seguiu Jesus foi discípulo. Jesus fez discípulos, mas esses discípulos não andariam com ele a vida inteira. E o ministério de Jesus seria limitado, por tempo limitado aqui na terra. E lá pelas tantas, pela metade do ministério, Jesus começou a empurrar os discípulos para que eles pudessem ter a experiência própria deles. Jesus dava tarefas específicas e, em algum momento, Jesus mandou que eles fossem, cremos nós, de 2 em 2, para fazer o que Jesus fazia. E pelo que nós vemos na Bíblia, foi um grande sucesso. Depois, Jesus experimentou com outros discípulos que, de alguma forma, estariam ligados àqueles primeiros 12 discípulos. Mandou outros 70 para fazer a mesma coisa. Foi um teste e também, segundo nós entendemos, foi um grande sucesso. Aqueles outros 70 que de alguma forma estavam ligados aos primeiros 12 que estavam ligados a Jesus, estavam sendo bem discipulados e ensinados para eles saírem e se espalharem e fazerem a obra de Deus. Esse espírito que havia em Jesus de não querer dominar a vida inteira aquelas vidas, isso precisa estar em nós também. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu não vou abandonar vocês. Eu vou mandar o Espírito Santo. Se eu ficar, eu sou limitado, porque eu sou homem, o Espírito Santo não. Eu, Jesus, sou homem, estou em um lugar só ao mesmo tempo. Eu não posso estar com todos em todos os lugares, em todo o tempo. O Espírito Santo, sim, vai poder estar. Então, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar para vocês o Espírito Santo, que vai supervisionar vocês. O Espírito Santo é para todos, não é só para os líderes. Portanto, Deus quer usar não só os líderes, mas todos. O processo de discipulado é um ensinamento, é um condicionamento para uma pessoa que está começando, venha crescer espiritualmente e seja um discipulador também, um ganhador de almas, um obreiro na obra do Senhor. Quem discipula tem que ter isso em mente. Não é dominar, não é controlar as pessoas. E esse espírito precisa ser vencido. É muito comum em pessoas que têm dons especiais, ou porque fala bem, ou porque tem uma inteligência privilegiada, ou porque canta bonito. Pessoas que têm algum dom especial, é comum elas serem visitadas pelo espírito de vaidade para dominar, para controlar outras pessoas. Mas ela tem que ter em mente que ela é uma cooperadora, um cooperador do Senhor para preparar aquela vida. Nós vamos servir ao discípulo. A coisa é assim. Nós vamos servir ao discípulo, gastar nosso tempo, nosso dinheiro, nossa dedicação, nosso amor para servir ao discípulo, visando prepará-lo ou prepará-la para a vida cristã, para viver a vida cristã e fazer a mesma coisa, ir levando a palavra e cuidando de outras vidas também. Fique com você esta exortação que é muito importante. Se você é uma pessoa parada, está errado. Deus não quer ninguém parado, preguiçoso, crente, só assistidor de reunião. Mas você tem que trabalhar. Mas quando você for trabalhar e cuidar de outras vidas, se tornar um líder, uma líder, não é para dominar e controlar os liderados, é para você servi-los, orientá-los, e quando eles forem para outros lugares, Deus os levar, você vai cuidar de outros. O chamado nosso é para servir e não para dominar, e não para controlar. Entenda isto.